Olá, líder! Bem-vindo em mais um Momento de Evoluir. Hoje nós vamos conhecer uma ferramenta bastante útil para todo gestor, para todo líder, que é a delegação. Vamos aprender aí a definição de que seria uma delegação, quais seriam os pontos de atenção que nós devemos ter ao fazer uma delegação, quais são os benefícios de fazer uma delegação, quais são os bloqueios que nós temos aí, que normalmente são crenças que dificultam a pessoa realmente fazer uma delegação eficaz. Vamos conhecer os tipos de atividades que vocês podem delegar com eficiência e que são recomendadas que sejam delegadas. E ainda vou passar 10 passos, que seriam 10 dicas aí de como efetuar uma delegação com eficácia. Como realmente ter uma delegação de sucesso, ok? Vamos lá. Primeiro item, o que é a delegação? Então, o que seria delegar? Delegar é fazer uma atividade que é sua. Então, quer dizer, alguém vai fazer uma atividade que na realidade é uma atividade sua. Então, você está delegando aquela sua atividade para uma outra pessoa fazer. Então, quando você faz isso, o que acontece? Quem vai fazer é outra pessoa, ok? Porém, você delega a atividade, nunca a responsabilidade. A responsabilidade continua sendo sua. Você realmente é o líder que vai ter que entregar aquela atividade. Então, outra pessoa vai fazer para você porque você delegou. Você delegou a atividade, mas a responsabilidade continua sendo sua. Ou seja, então, nós delegamos a atividade, nunca a responsabilidade. A responsabilidade continua sendo nossa como líderes, ok? Então, quando você delega para alguém, é necessário que você oriente, que você acompanhe a pessoa, ou seja, que você cuide daquilo que foi delegado, para que realmente a atividade seja executada. Ou seja, delegar não é delargar, você tem que cuidar. Então não é pegar a atividade, passar para outra pessoa, esquecer, largou de mão e boa sorte à pessoa. Não, por quê? A responsabilidade vai continuar sendo sua. O sucesso ou a falha, a responsabilidade vai ser sua. Então não dá para você depois chegar e falar assim, que pena, deu errado, não consegui entregar porque o fulano não fez porque eu deleguei, porque o fulano atrasou para entregar. Isso não vai ser aceitável. Um bom líder é o líder que realmente entrega. Um bom líder, na realidade, faz o time entregar. Entrega com o time, ok? Vamos lá. Pontos de atenção que nós podemos ter aí o processo de delegação. A centralização realmente dificulta o seu crescimento. Então, quando você delega, você está distribuindo atividades. Você centralizar a atividade é só que você sabe fazer, só que você vai conseguir fazer, só que você tem expertise para fazer, vai fazer com que você nunca cresça na carreira. Por quê? Você vai ser indispensável. Se você for uma pessoa indispensável, toda vez que tiver uma promoção, o que vai acontecer? Esse carro aqui seria excelente para o fulano. A gente não pode tirar ele dali, porque ele é o único que sabe fazer aquela atividade. Vamos transferir ele para um outro departamento. Não podemos, porque ele é o único que sabe fazer aquela atividade. Vamos promover ele para um cargo de gestão. Não podemos, porque ele é o único que sabe fazer aquela atividade. Então, quando você delega uma atividade, você está ajudando outra pessoa a aprender a fazer aquela atividade e aí você realmente consegue estar com alguém preparado que possa substituir você no caso de uma promoção, no caso de uma transferência, ou até mesmo se você receber uma oportunidade de uma outra empresa, receber um convite de uma outra empresa, você vai poder ir para essa outra empresa sem deixar a sua atual empresa com problemas. Você realmente vai sair e vai deixar alguém preparado no seu lugar. Então, realmente, centralização dificulta a sua própria promoção, a sua própria evolução, ok? Vamos lá. O funcionário precisa receber essa delegação de uma forma positiva. Ele precisa receber uma oportunidade para que ele se desenvolva. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas transferirem para delegarem uma atividade de uma forma equivocada. E aí, o que acontece? O funcionário percebe essa atividade como uma exploração, como se você tirando proveito dele. Errado. O certo é você conduzir esse processo de delegação de forma que o profissional receba isso como uma oportunidade de se desenvolver. Ele vai desenvolver o que é, o que é delegar? É fazer uma atividade que é sua. Então, alguém vai fazer uma atividade que é sua. No caso, esse teu funcionário. Então, ele sabe, está claro ali que aquela atividade é sua, porém, ele vai fazer. Quando ele vai fazer uma atividade que é do chefe dele, que é do gerente dele, que é do líder dele, o que ele está tendo ali a oportunidade de saber como é ser um líder naquela posição.
Quais são as atividades que o líder naquela posição faz? Essa é uma atividade. Então, se agora ele fizer de forma delegada, na realidade é uma oportunidade que ele tem de aprender. Não se esqueça que a responsabilidade nesse momento continua sendo sua como o líder, como gestor. Porém, ele vai executar. Então, é uma excelente oportunidade de aprendizado. Como eu já coloquei antes, quando você delega, você vai cuidar. Então, você vai delegar, não vai delargar. Se você realmente delegar, isso sim seria uma grande oportunidade para o profissional. Então, na hora de você colocar isso, é importante que o funcionário perceba que ele está tendo ali, de fato, uma oportunidade de se desenvolver, tá? E aí vem a grande máxima, né? Você é realmente um líder? Um líder desenvolve pessoas. E a delegação é uma ferramenta excelente para desenvolver pessoas. Próximo trabalho aqui, então. Vamos ver quais seriam os benefícios desse processo de delegação. Qual o benefício que existe em você realmente delegar? Benefício para você e para o time. Primeiro aí, aumento da sua produtividade. Olha, você vai conseguir efetuar mais atividades em menos tempo, porque você delegou. Então não é só você fazendo, você paralelizou as atividades. Tem mais pessoas fazendo as atividades que são suas. Então você realmente vai conseguir produzir mais em menos tempo. Próximo item, você estimula o time. Você, ao transmitir que você confia naquela pessoa para fazer aquela atividade, você está gerando uma autoconfiança na pessoa. A pessoa vai ficar mais satisfeita. Se você realmente demonstrar que aquilo ali é uma oportunidade de crescimento, ele vai se estimular, vai querer continuar fazendo aquele trabalho, está se sentindo valorizado ali. Você confia nele e está dando oportunidades de desenvolvimento. Desenvolver autoconfiança, conforme eu falei. Se você demonstra que você confia na pessoa, a pessoa desenvolve autoconfiança, ela passa a confiar nela mesma. Olha, o líder dela confia nela, então ela passa a confiar também mais nela. Então, um time autoconfiante realmente vai ser mais produtivo, mais eficaz. Mais qualidade de vida para você. Se você está fazendo mais atividade em menos tempo, você vai conseguir entregar as atividades com menos sufoco, né? Então você realmente vai ficar mais tranquilo, consegue ter mais qualidade de vida para você mesmo. Gerar comprometimento e confiança. Ora, quando você delegou, você disse que confiou na pessoa. Então a pessoa realmente vai compartilhar aquela responsabilidade com você. Apesar da responsabilidade continuar sendo sua, mas ela vai se sentir parte daquela entrega. Ela vai entender que você confia nela e você compartilhou aquela responsabilidade com ela. Que você confia nela, então ela vai confiar em você. Ainda mais se você cuidar. Se você cuidar da pessoa que você delegou, cuidar das atividades, conforme nós vamos ver mais pra frente aí nas dicas, a pessoa realmente vai se sentir suportada. E aí você vai ter realmente um comprometimento e vai fortalecer os laços de confiança entre vocês. Mais tempo para fazer atividades críticas. Então nós vamos ver mais pra frente o tipo de atividade que você pode delegar. Quando você faz o processo de delegação, realmente você pode delegar as atividades mais rotineiras, por exemplo, e isso vai sobrar mais tempo para você realmente fazer as atividades que são mais críticas. Se você tem mais tempo, você pode fazer essa atividade mais crítica com mais qualidade, com mais tranquilidade, tá certo? Com mais zelo. Então você vai ter uma melhora na entrega da qualidade do seu trabalho, mas principalmente nas atividades mais críticas, que vão ser as atividades que realmente vão fazer muita diferença na sua liderança. Plante uma boa semente e ela irá germinar bons frutos. Então, se você plantar uma boa semente, os seus funcionários realmente vão crescer. Você vai ter um time de alta performance, vai entregar mais e você, como líder daquele time, é quem vai receber o mérito de ter conseguido entregar todas as atividades. E não se esqueça, esses méritos também devem ser compartilhados com o time. O time também tem que ser reconhecido como parte daquela entrega. Vamos falar agora dos bloqueios. Os bloqueios são normalmente as crenças que as pessoas têm de não delegar, né? Motivos que as pessoas alegam para que não façam a delegação. E isso realmente atrapalha muito. Vamos lá. Primeira crença: trabalhe melhor sozinho. Olha, se você trabalha melhor sozinho, então você não é um líder. Um líder trabalha com um time, trabalha com a equipe. Vou botar um card aqui em cima, que é de um outro vídeo que eu já coloquei no Momento de Evoluir, que fala da evolução do operacional ao estratégico, onde realmente você verifica que quando você está no camada mais operacional é onde realmente você trabalha mais sozinho. Mas se você quer evoluir para a camada estratégica, você realmente tem que trabalhar em time. E trabalhar em time é delegar.
É mais rápido fazer do que explicar. Gente, se você para um minutinho realmente para explicar a pessoa, explicar bem explicado, colocar bem as informações, aquela pessoa vai fazer aquela atividade uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Parar aquele momentinho para explicar não é perda de tempo, é investimento. A pessoa realmente vai aprender e dali em diante vai seguir. E aí você realmente vai ter uma atividade andando, fluindo, sem muito problema. Os funcionários não sabem fazer sozinhos. Bom, se eles não sabem fazer sozinhos, temos vários problemas aí. Primeiro, então, você não tem o time adequado. Você pode não ter contratado o time de forma adequada. Ou você está com essa crença, muitas vezes você não está dando nem a oportunidade do time fazer. Você já deixou eles fazerem? Funcionou? Não funcionou? Deu errado? Deu errado por quê? Porque você não conduziu adequadamente ou porque realmente eles não sabem fazer, não tem expertise técnica, é um item que você tem que desenvolver neles ou então realmente tem que rever o seu time. Pense nisso. Um bom líder tem que dar conta de tudo. Cara, um bom líder dá conta de tudo, entregar as atividades, ok, mas não necessariamente ele fazer sozinho. Ele não vai ser o herói para carregar tudo sozinho. O líder dá conta de tudo, sim, de entregar com o time. Um líder lidera o time para que as atividades e as missões sejam entregues, as metas sejam alcançadas. Então, um líder dá conta de tudo? Interpretação. Dá conta de tudo, sim, porém, não sozinho, com o time. Preciso ter certeza que nada vai dar errado. Isso você vai fazer quando eu vou botar mais umas dicas que eu vou passar mais pra frente aí, os 10 passos, você vai fazer acompanhando o que você delegou. Que eu comentei logo no início aqui do nosso vídeo. Cuidar, delegar é cuidar. Se você delegar e cuidar, não vai dar errado, vai acompanhar. Se der errado é porque você não está cuidando adequadamente, não está acompanhando de forma correta, ok? Pensa nessas crenças aí, vê realmente o que você tem ganhado até então, se amarrando nessas crenças e avalie que oportunidades de futuro você tem se realmente você usar essa extraordinária ferramenta de liderança que é a delegação. Vamos lá. Tipos de atividade então que nós podemos delegar. Aqui segue algumas recomendações, algumas sugestões que eu vou colocar, porém no seu dia a dia você pode ir desenvolvendo isso aí e cada vez mais testando, ver o que deu certo, o que não deu e melhorando isso aí. Então, primeiro tipo de atividade, atividades chamadas rotineiras. Atividades rotineiras, aquelas atividades mais simples, de baixa complexidade, são repetitivas, toda hora tem que fazer, preencher lá uma planilha, preencher um controle de alguma forma. Você pode pedir para alguém do seu time fazer, tá? E demonstrar, novamente, cuidado. Você sempre tem que dar aquela percepção para o profissional que aquilo ali é uma oportunidade de crescimento. Ele tem que saber fazer aquele tipo de atividade para poder realmente seguir. As atividades atrasadas. Às vezes você está com muita atividade pendente, muita atividade atrasada, então precisa de mais braço, precisa de mais ajuda. Chamar um profissional para te ajudar, delegando algumas atividades, realmente vai te ajudar a entregar mais em menos tempo. Atividades específicas. Às vezes você tem uma atividade que é necessária uma expertise, né? Alguma coisa que talvez não seja o seu forte. Sei lá, um exemplo, fazer uma planilha de Excel com alguns gráficos, algumas macros, alguma coisa mais sofisticada, que de repente você observa que tem alguém no seu time que sabe fazer isso. É um cara que tem muita facilidade em trabalhar com isso, ótimo. Pega essa atividade e delega para ele. Muitas vezes pode ser até uma oportunidade de você aprender. Pede para ele fazer e observa como ele faz, aprende com ele como fazer, tá? Não é sempre o líder que ensina os liderados. Um líder também aprende com os liderados. Um bom líder está sempre aprendendo, está sempre evoluindo, ok? Desafiadores. Muitas vezes você tem alguns momentos que alguns profissionais estão em atividades monótonas, repetitivas, não muda o cenário dele. Então o que você pode fazer? Você pode realmente pegar algumas atividades e desafiar aquele profissional, aumentar o nível de desafio. Isso aí é um outro trabalho também que eu vou fazer, um outro vídeo que eu vou montar aqui sobre flow. Vocês vão conhecer que o flow é a questão da capacidade do quanto desafio e a sua capacidade de entrega daquele desafio. Então muitas vezes o profissional está tão repetitivo ali que ele não tem desafio, cai no marasmo. Isso aí é até ruim, pode até fazer com que ele vá para uma outra empresa, vá para uma outra área, porque ele não se sente estimulado ali. Então, em muitos momentos é bom você desafiar o time, desafiar as pessoas, colocando alguma atividade, um nívelzinho de dificuldade um pouquinho maior, para que ele saia da rotina dele. Propulsora. O que seria isso aí? Seriam atividades que você sabe que são pré-requisitos, por exemplo, para que ele receba uma promoção, para que ele um dia assuma o seu cargo. Então, se está um cargo de coordenação, onde ele vai precisar fazer uma gestão de um time,
Então, de repente, ele fazer a escala do time é uma atividade que vai ser propulsora. Porque se ele aprender a fazer a escala do time, quando ele assumir a coordenação, assumir a gestão, ele já sabe fazer a escala do time. Então, vai ser uma coisa fácil para ele fazer. Então, essa é uma atividade realmente que vai ajudar ele. Não sei se vocês observaram, mas de uma certa forma, você saber para quem e como passar essas atividades, depende de você conhecer o time. Então, daí vai mais um aprendizado. Um bom líder conhece o time. O bom líder sabe o nível de expertise de cada um, sabe o nível de rotina que cada um está inserido, entende qual é o potencial de carreira para cada profissional. Então, realmente, para que você consiga fazer a delegação de forma adequada, o primeiro item que você tem que saber é conhecer o time, é estar junto com o time. Um líder está junto com o time sempre em todas as atividades. Vamos lá, conforme eu falei aqui, vamos passar então agora 10 passos que podem ajudar a você a ter uma delegação com eficácia, uma delegação mais eficaz. Seria mais ou menos como se fosse um checklist para você. Vamos lá. Primeiro item. A delegação é individual. Gente, você pega uma atividade, você vai delegar para uma pessoa fazer. Aquela pessoa vai fazer aquela atividade. Você vai alinhar com ela prazo, tempo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente esses detalhes. É um erro comum e é um erro que realmente dá muito problema quando você pega a mesma atividade e delega para mais de um. Muitas vezes a pessoa naquela insegurança, né, o líder naquela insegurança, se essa atividade não ficar pronta, realmente vai ser muito problemática, então eu vou dar para 3 pessoas fazerem, porque uma delas vai fazer, uma delas vai dar certo. Errado. Muitas vezes elas vão competir pelo mesmo recurso, vão saber que você deu a mesma atividade para um para o outro, isso vai gerar o quê? Desconfiança, falta de confiança. Você não confiou naquela pessoa, então ele vai ficar desanimado. Aí meio que nada vai dar certo, ok? Então, delegação sempre uma atividade para uma pessoa, um para um. Ela é individual e aí você vai acompanhar. Delegue para quem consegue absorver. Então, novamente, conhecer o time, saber qual a pessoa no seu time que tem aquela capacidade técnica de fazer aquela atividade, que está com espaço naquele momento. Em determinado momento o profissional já está muito sobrecarregado, ou por um pico de alguma sazonalidade, ou realmente por algum problema pessoal dele. Então você tem que ter uma ciência se aquele profissional que você realmente está delegando tem espaço para efetuar aquela atividade, tempo disponível, muitas vezes até vontade de crescer para receber aquilo como oportunidade. Então você tem que conhecer o time e avaliar para quem você vai delegar cada atividade. Passo 3 aí. Falando de time, a ideia é dar oportunidade para todos. Não dá para você pegar aquele preferido, vou delegar só para esse aqui, que ele sempre me entrega, faz. Não. O resto do time, nesse caso, se sentiria abandonado. Você realmente tem que dar oportunidade para todos, tem que delegar para várias pessoas, dar oportunidade para todas as pessoas do seu time evoluírem, se desenvolverem. Empoderar a pessoa. Isso é muito importante também. Quando você delega para alguém, você tem que fazer com que o seu time saiba que aquela atividade foi delegada para aquela pessoa e, dependendo da atividade, você também tem que notificar outras áreas da empresa, outros gestores. Por quê? Para os outros gestores, os outros componentes do seu time estarem sabendo que aquela pessoa está responsável em fazer aquela atividade. Então, se for coletar uma informação, eles vão ter que responder para ela, porque senão ele vai pedir uma informação, o pessoal, quem é esse cara que está me pedindo informação? Não vou dar para ele. Essa informação nem é no nível que tem que passar para ele. Então, quando você empodera, quando você notifica, informa as pessoas que aquela pessoa está com aquela missão, quando ela solicitar alguma informação, necessitar fazer alguma atividade, ela vai ser atendida, vai ser correspondida. Então, é muito importante a pessoa realmente ser empoderada para fazer aquela atividade. Motive de forma que ele queira fazer. Lembra que eu coloquei? Ele tem que entender como uma oportunidade. E ele tem que entender que essa oportunidade é benéfica para ele. Eu vou colocar aqui também mais um card sobre motivações. Tem um vídeo aqui no Momentos de Evoluir falando especificamente, bem detalhado, das motivações humanas. Então aqui tem a motivação extrínseca, a motivação intrínseca e a motivação transcendente. O que nós temos aqui? A motivação extrínseca é a motivação que vem, uma motivação externa. Então você recebe um benefício externo normalmente ao final da atividade. A motivação intrínseca é aquela motivação interna, é uma motivação que você tem ao fazer aquela atividade. O benefício muitas vezes é propriamente fazer a atividade. E a motivação transcendente é quando você faz a atividade motivado em atender às necessidades do outro, a fazer um bem
para o outro. Aqui você realmente tem que trabalhar essa forma, como você vai passar essa atividade para o profissional, para que realmente ele perceba aquela atividade como uma oportunidade de crescimento e entenda como vai ser essa oportunidade de crescimento. O que ele vai ganhar com essa atividade, né? O que ele vai ganhar? É uma motivação extrínseca? Vai gerar motivação intrínseca nele porque ele gosta de fazer? É uma atividade transcendente, ele vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar o outro amigo, vai te ajudar, dependendo do relacionamento que você tem com esse profissional. Então, realmente, como você vai motivar esse profissional, tá? Não deixa de ver o vídeo que nós temos aqui no Momento Evoluir, onde a gente detalha bastante essa questão das motivações humanas. Tópico 6. Define o nível de tomada de decisão. Então, quando você delegar, é bom que a pessoa tenha um certo nível de autonomia, que ele possa realmente fazer, que ele não fique toda hora te perguntando as coisas. Mas dependendo do profissional, do nível de senioridade que ele tiver, da atividade que for, é muito importante você sempre alinhar o tipo ou nível de tomada de decisão que ele vai ter. Ele pode decidir tudo e executa e pronto, te dá só o resultado, ou ele pode simplesmente definir as soluções e validar com você, olha, eu avaliei aqui, tem essa e essa solução, eu acho que essa aqui é melhor, ok? Vamos em frente? Beleza. Ou se ele não tiver um nível alto de senioridade, realmente ele pode só levantar as 3 opções, ou 4 ou 5 opções que você tenha e vir com você para vocês decidirem juntos qual vai ser que vai ser implementado, ok? Então é sempre legal definir com ele qual o nível de tomada de decisão que ele vai ter, para justamente evitar conflitos e problemas no futuro. Aqui, explicar claramente o que deve ser feito. Aí o passo 7. O Sun Tzu, no livro dele, mesmo coloca lá como um dos primeiros princípios, né? O general tem que dar a ordem de forma correta, de forma clara. Se os liderados estão executando de forma errada, pense se o líder está passando a informação de forma correta. Então tenha certeza que a missão foi entendida, tenha certeza que a atividade foi entendida, os prazos estão claros, o que precisa ser feito estão claros, qual o nível de tomar a decisão que ele vai ter que são claros, tá? E uma coisa interessante, evita ficar detalhando muito, deixa o profissional ter a iniciativa dele, deixa o profissional usar a criatividade dele. Aí você está incentivando a diversidade, muitas vezes ele vai fazer de uma forma diferente da que você fazia, vai fazer diferente. E aí, será que é melhor que a sua? É pior? Vai fazer mais rápido, melhor? Isso é diversidade, é fazer as mesmas coisas de forma diferente. Daí que surge a inovação. De repente, ele num momento ali muito simples, vai pensar uma forma de fazer totalmente diferente que você não tinha pensado, porque você já estava fazendo aquilo tão automático, uma vez começou a fazer no passado assim, foi fazendo, não teve algum saque de uma nova tecnologia, de novo momento, de novo formato, de pedir auxílio de uma nova área, e aí, quando você dá liberdade de criação, a pessoa realmente faz inovação, aí que pode surgir a inovação, tá? Evita também fazer comentários conforme você estiver explicando, colocar assim, isso aqui é muito simples, né? Você já sabe, né? Isso aqui qualquer um pode fazer, né? Eu já sei que você já sabe, né? Você já entendeu, né? Porque aí a pessoa vai se sentir pressionada a falar, não, sim, tudo bem, já entendi. É simples, mesmo que ela não tenha entendido. Então, dê espaço, dê liberdade, gere aí uma relação de confiança, onde a pessoa se sinta aberta, se sinta tranquila em ti, falar, não, olha, não entendi, explica de novo, como que é isso aqui e tal. Esse momento vai ser muito importante para que realmente você consiga ter uma delegação efetiva. Providencie os recursos necessários. No livro lá, O Monge Executivo, tem esse toda a liderança servil. É colocado um ponto muito interessante. O líder tem que prover todos os recursos necessários, atender todas as reais necessidades, não as vontades. Isso quer dizer o quê? O que for realmente necessário para executar a atividade é dever do líder prover, ou pelo menos proporcionar momentos que aquilo seja possível, para não atender vaidades, não atender desejos, só atender as reais necessidades, não as vontades. Se tiver espaço, ok, uma vontadezinha outra, aquilo outro, mas o dever do líder é atender as reais necessidades, suportar. Então você não pode esperar que o seu liderado execute uma atividade que você delegou a ele com perfeição, se você sabe que ele não teve os recursos adequados, tanto de expertise, materiais, né, apoio também. Então, realmente, é dever do líder suportar, garantir que tenham todos os recursos necessários. Acompanhar a execução. Lembra que eu falei que você tem que cuidar? Então, cuidar é acompanhar.
E aí, é muito importante que você, como líder, já tenha uma cadência. É um tópico também que nós vamos até um pouco mais para lá para frente. Você tem que falar uma governança, você tem que ter uma cadência. Então, nessa sua cadência, você vai perguntar, fulano, como tá? Como que tá indo? Como foi? Qual é a dificuldade? Como que tá? Que status que tá? Né? Ou então definir com ele algum tipo de reporte que ele vai fazer com você. Cara, depende do tempo, né, que for a atividade, me dá um reporte amanhã tal hora, né? Pode usar também ferramentas. Tipo, por exemplo, lá no Outlook, você pode criar aquela task que você pode atribuir a alguém. Então você atribui aquela pessoa e pede para ele atualizando ali. Então ele pode ir na ferramenta e ir atualizando os dados para você, então você vai acompanhando por ali. Não se esqueça, você não pode largar, não é delargar, né? Você tem que acompanhar a atividade, ok? Finalmente, aí 10º passo, avalie o resultado e dê feedback. Então avalia como foi o decorrer da atividade. Ao concluir a atividade, perceba, se a atividade não foi bem sucedida, você não pode punir o seu profissional, a não ser que, óbvio, seja uma negligência que ele tenha cometido. Mas, de uma certa forma, a responsabilidade é de quem? Pense, a responsabilidade é sua. Se por acaso a atividade falhou, pode ter sido porque você não fez seu papel, você não acompanhou adequadamente. Então observe bem e não vá punir o profissional por causa disso, né? Porque se você pune o profissional, ninguém mais vai aceitar que você delegue alguma coisa. Vai ficar todo mundo com medo de ser punido caso dê errado. E muitas vezes, não por erro do profissional, é erro do líder que não acompanha adequadamente. Porém, se der sucesso, se for bem sucedida, reconheça que o profissional se empenhou, reconheça quais foram as características que ele desenvolveu ali, observe o profissional atuando. Se você está acompanhando, você vai observar isso. Parabéns, você desenvolveu isso, você conseguiu fazer essa atividade, você aprendeu isso. Procure ter também feedback dele. O que você aprendeu com essa atividade? O que você entende que você evoluiu com essa atividade? O que foi bom para você fazer essa atividade? Como você se sentiu fazendo essa atividade? Com isso aí, você realmente vai ter um aprendizado, vai ter uma evolução e vai ter realmente um processo de delegação adequado e muito bem sucedido. São essas informações que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de assinar o canal, dar o like, que isso ajuda a gente a produzir mais conteúdo e cada vez mais ter mais conteúdo útil aqui para ajudar você a evoluir. Muito obrigado, vamos evoluir!